Quando pensamos em prisão onde os detentos comem o pão que o diabo amassou, logo nos vem em mente as prisões masculinas, não é? Bom, acredite se quiser, algumas das piores prisões do mundo se tratam de prisões femininas. Lá, essas mulheres sofrem maus tratos, abusos e até mesmo humilhações constantes. Nesse vídeo a gente vai conhecer então as piores prisões femininas do mundo. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois a vinheta eu te conto. A gente sabe que penitenciária não é um dos lugares mais aconchegantes do mundo para se ficar, não é? Esvazia os bolsos! Apesar de que sempre tem alguns que parece que gostam de ficar presos, né? Comer de graça, de repente receber algum auxílio ainda, enfim. Mas geralmente ninguém quer perder o direito de poder viver em liberdade. Bom, apesar de as penitenciárias masculinas serem muito mais faladas, as femininas também não são um mar de rosas na maioria das vezes, sendo que algumas são até mais cruéis do que muitas habitadas por homens. E é isso que a gente vai conferir agora. The Metro USA. A The Metro USA, né, para mulheres dos Estados Unidos, que fica na Geórgia, na verdade começou sendo uma prisão masculina. Foi só no ano de 92 que passou a ser uma penitenciária feminina. E com o passar dos anos, ela se tornou uma das prisões com mais problemas aí relacionados a qualquer coisa de ruim que acontecia lá nos Estados Unidos, né? Muitas das mulheres que são presas e vão para a Metro USA acabam sendo condenadas à morte ou à prisão perpétua. Angel recebeu uma das sentenças mais duras do estado, prisão perpétua sem liberdade condicional pela acusação de assassinato doloso. Mas até aí, poderia ser algo normal, depende da condenação. Só que um dos motivos de a prisão ser considerada tão ruim é por causa de relações sexuais frenéticas que acontecem entre as presas, as detentas. De acordo com uma investigação feita pela ABC News, 90% da galera presa lá, das mulheres, né, já tinham tido algum tipo de relação sexual com outras prisioneiras. E isso muitas vezes acabava levando a diversas tretas, diversas brigas por lá, né, de morte, envolvendo morte, né, enfim, deve ser uma talaricagem lá, né, um monte de chifruda, né, uma brigando com a outra lá, enfim, deve ser uma coisa de louco. A putaria saiu do controle. E as condições dentro da prisão são tão severas que uma parte grande das detentas tentaram até mesmo tirar a própria vida por lá, sendo que algumas até conseguiram, como o caso aí de uma mulher chamada Lynn Turner, que em agosto de 2010 provocou ali uma overdose em si mesma com medicamentos quando ela estava presa. A prisão acabou sendo fechada em 2011, transferindo todas as detentas para outras instituições. O motivo teria sido um corte de gastos, já que com as portas fechadas o Estado estaria economizando cerca de 19 milhões de dólares, mas voltou ativa no ano de 2018 como uma instalação de reentrada para homens. Prisão Lowell. O presídio feminino que fica na Flórida, no condado de Marion, é considerada aí uma das maiores prisões dos Estados Unidos. A prisão já chegou a contar aí com cerca de quase 2.700 detentas, né? Hoje possui cerca aí de 1.456 mulheres e sofre com alguns problemas aí, como a agressividade dos guardas com as criminosas e as condições insalubres nas instalações. Saí de lá há 2 anos. Fui espancada pelos guardas e quase perdi minha vida, meu Deus. Não é à toa que chegou a rolar vários casos de tuberculose na prisão em 2005, sendo que 7 prisioneiras acabaram pegando a doença pela falta de cuidados necessários. O lugar é palco aí de casos bizarros, como de um oficial penitenciário que era responsável pelo presídio, que foi denunciado, né, e que foi considerado culpado pelo crime de estupro, já que ele teria abusado de 2 mulheres que tinham chegado há pouco tempo no presídio. Campo de concentração Kaeshon. Campo de concentração Kaeshon poderia até se chamar Campo de concentração Caixão, né? É uma prisão com grades aí de 4 metros de altura, cercada por arames farpados, que fica simplesmente na Coreia do Norte. Só pela localização já dá para imaginar como que deve ser o tratamento por lá, não é? Esse campo aí é um lugar específico, onde ficam as prisioneiras políticas,
que de alguma maneira criticaram ou foram contra algo relacionado ao governo do país. Por lá, as mulheres são obrigadas a trabalhar, né, e caso se recusem a trabalhar, elas recebem punições e o tempo de prisão acaba aumentando. Então, basicamente, só a recompensa por trabalhar é você não sofrer punição nenhuma. O tempo de trabalho das prisioneiras dura em torno de 18 horas direto. Envolve costura de roupas, né, fabricação de sapatos de couro, emborrachado, enfim, cara, imagina, né, 18 horas aí trabalhando sem parar. Eu tinha 34 anos quando fui enviada para Yodok. Antes disso, trabalhei como atriz por 23 anos, até 1970. Quando fui enviada para Yodok, tive uma ótima vida em Pyongyang. Mas depois disso, em Yodok foi o inferno. Fora que as celas têm apenas 30 metros quadrados, com aproximadamente 99 detentas dentro desse cubículo, né, sem direito a nenhum tipo de benefício, nem mesmo a visitas. Penitenciária de Qarshak. Sendo considerado um dos maiores presídios femininos do Irã, a penitenciária de Qarshak é também alvo aí de muitas críticas quando o assunto são as condições de vivência aí das presidiárias, com acusações relacionadas à superlotação, falta de higiene, falta de um acesso aí a cuidados médicos, escassez de alimentos e até violação dos direitos humanos, como abusos e maus tratos. Não à toa que em 2020 rolou protestos das presidiárias unidas aos seus familiares que reclamavam e alegavam terem passado aí por esse tratamento injusto na visão delas, né, e até agressivo por parte dos funcionários da prisão. Isso fez com que as autoridades se pronunciassem, né, dizendo que iriam investigar o caso, mas nenhuma grande mudança aconteceu não. Inclusive no ano passado mesmo rolou outro protesto por lá. Prisão Julia Tutwiler. A prisão, que fica no sul do Alabama, né, foi construída em 1942, com o intuito de substituir a primeira prisão estadual do estado. O lugar, a princípio, seria para separar as criminosas mais perigosas das menos perigosas, né, e acabou se tornando um dos piores lugares para se estar, já que as detentas, né, no caso, vêm sofrendo aí com vários tipos de abusos há cerca de 18 anos. A situação vivida por elas envolve abuso físico e sexual, né, elas enfrentam aí discriminação e abuso baseado até mesmo na sua orientação sexual ou raça. Às vezes as criminosas fazem ali a troca de sexo por coisas como drogas, itens de necessidade básica como papel higiênico, e se reclamarem, né, ainda são silenciadas, indo parar na solitária. Outra dificuldade enfrentada é a falta de acesso decente a cuidados relacionados à saúde. A privacidade também não existe, né? Elas fazem suas necessidades ao olhar de todo mundo, inclusive o número 2, e tomar banho. Fora o caso comum de superlotação, né? Sendo que o espaço seria para acomodar ali 400 pessoas e parece que já tem o dobro por lá. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos lançou uma investigação oficial e para citar possível abuso sexual por parte da equipe. Entramos em contato com o Departamento de Correções do Alabama para ver como eles estão lidando com isso. Kim Thomas centra isso. Declaração. Na minha opinião, a má conduta sexual sob custódia é o abuso de poder mais flagrante e não toleraremos esse tipo de comportamento. Ainda na mesma pegada de prisão, mulheres, né? Eu vou deixar recomendado aqui para vocês o vídeo sobre a garota mais nova a pegar prisão perpétua, tá? Só clicar aqui no link e assistir, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!